Onde está Deus? É o que perguntamos nos momentos de solidão, nas horas em que nos encontramos sozinhos. Onde está Deus? Gozamos da liberdade do mundo, corremos de um lado para o outro, como as aves voam e migram de seu habitat natural para o outro. Somos pegos em uma liberdade jamais imagináveis. As oportunidades a nós oferecidas pelo mundo é tão grande que no meio de tantas diversões não nos lembramos. Onde está Deus? Somos embebecidos pelos vinhos da conjectura da humanidade, levamos tudo em excesso na mais alta capacidade limitada de nossos corpos e sentimentos jamais abstraídos pelo corpo. Somos livres. E por que não desfrutar de tantas coisas que nos vêm ao encontro? Claro, Deus deu o livre-arbítrio para o homem, ou seja, o seu caminho. É Ele quem escolhe. Somos tão envolventes nas oferendas deste mundo que não nos lembramos. Temos o livre-arbítrio sim, mas Deus nos deu a escolha como criaturas a sermos livres com o mundo ou ser livre com Ele. Nessa hora de tantas e tantas oferendas, ficamos à mercê das diversidades desse mundo e não conseguimos dar lugar ou diferenciar o livre-arbítrio, ser livre com o mundo ou ser livre com Deus. Aqui está tão bom. Se alguém se atrever em me tirar esta alegria que nos foi oferecida pelo mundo, ficamos dispostos a qualquer prática para que ninguém nos roube essa tal liberdade. Onde está Deus? Somos levados como pelos ventos da vida, como as aves aproveitam as massas de ar quente para descansar das suas duras jornadas de voos em busca de alimentos em outras regiões. Assim somos afogados nas massas de ar quentes que vêm com os ventos do mundo, com os nossos orgulhos, os nossos egos, e ai de quem vir a falar algo contra, pois somos livres e podemos escolher o caminho que devemos andar. As amizades que os nossos olhos parecem ser aprazíveis, no que comemos, bebemos sem perceber quem está ao nosso derredor. Mas uma coisa fica pendente em que não conseguimos desvendar. Quando somos abordados por alguém que nos fala de como Deus se refere ao livre-arbítrio, onde está Deus? Nessas horas, quando somos abordados por pessoas que nos vê onde estamos andando, nós não aceitamos. Pois está tão bom assim que se deixarmos de ser livres com o mundo para ser livres com Deus, será impossível, pois somos livres e não livres com Deus, como diz a sua palavra. Ser livre no mundo. Livre no mundo é o adjetivo da liberdade sem limites, mas a liberdade é o substantivo do livre. Livre com o mundo, livre das oferendas a nós posta por outros que nunca experimentaram liberdade com Deus. Ser livre com Deus é diferente, é ter a liberdade de buscar a Deus a qualquer hora do dia ou noite, poder falar com o nosso Pai Criador e ter a liberdade com o Espírito Santo que nos testifica dos pecados e nos adverte a todo tempo contra as ciladas do inimigo. Livre com Deus é ter a comunhão com os outros e não ter o caminho livre para o mundo, mantê-lo livre para as mansões celestiais. Abusamos da liberdade colocada para nós, é como as 5 virgens loucas de Mateus 25. Não se atentaram para a liberdade com Deus e relaxaram, mas quando veio o noivo, elas não puderam entrar, pois não se resguardaram e ficaram do lado de fora. É a fatura. Não tinha como pagar, mas a cobrança veio e não havia como escapar dela. Onde está Deus?
Tudo dá errado. Antes era uma maravilha, mas agora é um inferno. Começamos nessas horas a questionar sobre a existência de Deus. Colocamos a nossa salvação em risco ao indagar que Deus não existe, pois se existisse não estaríamos passando por tais situações deploráveis aos nossos olhos, mas que antes eram bons. Mas para Deus era a semente da solidão, da liberdade buscada de maneira insensata aos nossos olhos, e agora só resta colher, e colhendo, sentindo o mal que está fazendo e murmurando contra Deus e aqueles que o servem. Essa é a colheita. Resta agora pararmos e não criticar a existência de Deus e humilhar perante Ele, pedir perdão e que nos dê forças para passarmos toda a colheita sem murmuração e sem criticar o bem, quando Deus nos deu a liberdade com Ele e interpretamos essa para nossos próprios benefícios. Lembrem-se, as murmurações impediram o povo de possuir a terra, somente os filhos que puderam entrar. As murmurações te afastam de Deus, te afastam do Espírito Santo. Não murmure, mas humilhe-se diante dele. E agora, qual liberdade você está vivendo? A liberdade com Deus ou a liberdade com o mundo? Que Deus vos abençoe ricamente. E se a sua resposta foi a liberdade com o mundo, volte para a liberdade com Deus, pois a conta irá chegar, e quando chegar, não haverá como escapar, pois essa vem cobrar a fatura, e não há como fugir da colheita. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Palavras edificando vidas.